Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Aparecida. Podem sentar, por favor. Só alguns breves avisos. Lembramos aqui as condições para comungar. Para comungar é necessário ser batizado católico, inteiramente católico, sem mistura de outras práticas e religiões, estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na consciência, estar em jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e decentemente trajado, como os cartazes na entrada da capela mostram. As roupas devem cobrir os joelhos e os ombros, tudo que se encontra entre eles deve estar coberto também, e as roupas devem cobrir os ombros e joelhos, e os joelhos em qualquer posição, sentado, em pé ou de joelhos. Né? As roupas devem ter mangas, não devem ser transparentes, não devem ser coladas ao corpo e nem da cor da pele. E rendas devem ter um forro por baixo que mostre que aquela parte está claramente coberta. Lembramos que a modéstia não é somente na igreja, mas pertence à lei moral natural, devendo ser observada em qualquer ambiente. Também avisos práticos com relação à comunhão. Comunga-se de joelhos, salvo impedimento físico, sempre diretamente na boca. Portanto, deve-se abrir a boca suficientemente, colocar a língua para fora, sobre o lábio inferior e deixar a cabeça parada. Não mover a cabeça nem a boca em direção à hóstia, pois esse movimento pode causar acidentes. É possível que uma hóstia caia se a pessoa mover a cabeça. Também, como fazemos de vez em quando, é importante lembrar a questão das tatuagens. As tatuagens vão contra o 5º mandamento, são algo comparável a alguma mutilação, uma intervenção indevida num órgão do corpo, que é a pele, mudando sem causa proporcional e definitivamente um órgão do corpo humano. Quem fez tatuagens na vida passada deve fazer o esforço de tirá-las, e enquanto não as tira, deve cobri-las ao máximo. Após a Santa Missa, teremos a procissão com o andor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao final, faremos nossas orações diante da imagem e, terminada toda a cerimônia, teremos no salão da capela a distribuição das lembrancinhas para as crianças até 11 anos de idade. Caríssimos, na festa mariana de hoje, festa da padroeira do nosso país, a quem devemos todas as graças que esse país recebe de Deus, eu gostaria de abordar o papel fundamental que a devoção à Nossa Senhora tem nesses últimos tempos. A necessidade dessa devoção para a salvação das nossas almas, nesses tempos em que nós vivemos, pelos quais nós passamos concretamente hoje em dia. Nossos tempos, hoje em dia, podem ser caracterizados por muitas coisas, muitas características muito marcantes, se comparados com outros tempos da história do mundo. Falávamos no nosso último sermão que fizemos sobre Nossa Senhora do Rosário, na festa dela, que vivemos numa época muito difícil da história do mundo, de que nunca, como hoje, na história do mundo, tivemos tantos jovens que entram nas escolas atirando e esfaqueando seus colegas e professores, centenas e centenas de casos, dezenas somente no período de 1 ano em cada país. Ou então cortando partes dos seus corpos, tentando ser de um gênero diferente. Nunca tantas crianças foram tão propensas ao suicídio, tão promíscuas e tão perversas. E nunca houve tantos adolescentes viciados em drogas, alcoólatras, como nos nossos tempos. E isso não só num ou noutro lugar, isolado, mas de maneira geral no mundo inteiro. Mas uma outra característica muito marcante da nossa época é a heresia modernista. A sua presença em toda a Igreja Católica, nos seus membros, é avassaladora hoje em dia. E já isso há muitas e muitas décadas, há mais de 100 anos, e não sabemos ainda quanto tempo isso irá durar. Foi o Papa São Pio X que condenou o modernismo, há mais de 100 anos. Nasceu com o nome de José Sarto, foi pároco numa pequena cidade, depois bispo de Mantua, depois cardeal patriarca em Veneza e finalmente papa, morrendo em 1914. São Pio X foi um papa santo, soube governar a igreja com virtudes de um verdadeiro chefe, de um verdadeiro pai dos católicos. O combate veemente que ele fez ao pernicioso erro do modernismo foi um dos melhores e mais importantes atos que São Pio X fez no seu pontificado. Modernismo, erro que ele chamou de síntese de todas as heresias, ou
de acordo com outras traduções, o esgoto coletor de todas as heresias. Esse erro que São Pio X combateu com tanta força, resistiu ao tempo e triunfou mesmo temporariamente, mas triunfou ainda assim temporariamente no seio da igreja, com tantos danos para as almas. Não há verdade católica que tenha sido poupada pelo modernismo. Da certeza que podemos ter da existência de Deus pelo raciocínio da razão humana a partir das criaturas, indo até o matrimônio, passando pela visão correta da infalibilidade papal, na presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada, a exclusividade da religião católica como única que pode efetivamente salvar as almas, a absoluta necessidade da tradição, como, aliás, fonte junto com a Sagrada Escritura das verdades reveladas, a liturgia, nada foi deixado em pé, não sobra pedra sobre pedra. Finalmente, depois de mais de 100 anos de modernismo, chegamos mesmo ao desaparecimento das verdades na maioria das pessoas. O reinado da falsidade nas inteligências, como falávamos no último sermão de Nossa Senhora do Rosário. E vimos que tudo isso levou bem ao reino da malícia. Por isso, a Sagrada Escritura, quando quer caracterizar uma época especialmente infeliz, eu acho que a nossa se encaixa aí. Sempre remonta, como causa disso, a falta de convicções verdadeiras e sadias. Diz Davi nos Salmos, as verdades se tornaram raras entre os filhos dos homens. Do alto do céu, Deus olhou para a terra para ver se existe algum homem inteligente, ou seja, que conheça corretamente as verdades fundamentais da vida com relação à religião, e não o encontrou. Jeremias acrescenta, a terra foi desolada pela desolação porque ninguém mais reflete. E bem, por que isso nos interessa nesse sermão hoje, na festa de Nossa Senhora Aparecida? Bem, é bastante claro. O modernismo é a síntese de todas as heresias e, portanto, em certo sentido, é a antítese de Nossa Senhora, que é a destruidora de todas as heresias. E isso nos diz algo em relação à nossa situação moderna atual. Nós sabemos, através da aparição de Nossa Senhora em Fátima, mas primeiramente pela doutrina católica mesmo, em geral. Mas é em Fátima que especificamente isso nos foi alertado de modo mais claro. Sabemos que Deus estabeleceu Nossa Senhora como o antídoto para os problemas modernos. Tanto o comunismo, mas também podemos dizer, por extensão, o modernismo. No sentido de que Nossa Senhora é a solução, é o antídoto para o problema modernista, por causa do fato de que ela é a destruidora de todas as heresias. Mas por que Nossa Senhora é a destruidora de todas as heresias e por que ela é o antídoto para o modernismo? Bem, a primeira parte disso é que o modernismo, o fundamento do modernismo, é a afirmação que diz basicamente que Deus está dentro de cada um de nós, de que a religião não tem sua origem numa revelação exterior de verdades por Deus que transcende esse mundo. Verdades que foram reveladas em fatos ocorridos ao longo da história, para pessoas específicas, Adão, Noé, Abraão, os profetas, outras pessoas, até chegar em Jesus Cristo. Mas de que as religiões são estruturações de experiências pessoais de cada povo, com o divino dentro de cada um. Isso que diz o modernismo. E, consequentemente, as pessoas transpõem o padrão de verdade da realidade externa para si mesmas. A prática da religião é transposta de conformar-se a um conjunto objetivo de verdades reveladas fora da pessoa, aos quais nós devemos nos conformar, para o estado interior de cada pessoa, para as disposições e determinações que as pessoas querem fazer por conta própria sobre o seu relacionamento com Deus. A religião não é mais fundamentada numa revelação exterior a nós. A revelação acontece dentro de você, sua experiência pessoal com Deus. Isso é o modernismo. Conheço um padre que uma vez contava a história de que ele conversava com uma mulher e que nessa conversa ela falava o tempo inteiro. Porque na minha opinião Deus é assim, porque na minha opinião Deus tal coisa, porque na minha opinião acho que Deus, etc. E ele uma hora interrompeu a mulher e disse, veja, e se nós perguntássemos para Deus o que é que ele pensa dele mesmo? E ela respondeu, uau,
essa é uma ideia nova. Ele disse, não, chama-se revelação. Como dissemos, o modernista, um dos sinais que você pode ver no modernista, um dos sinais claros de modernismo, é pensar e se comportar e falar apenas nos seus padrões de pensamento. Eles acreditam que o seu relacionamento com Deus e nós é nos termos nossos, ao invés de nos termos de Deus. Enquanto que nós vemos nos evangelhos e na história da igreja, e especialmente quando você estuda Mariologia, que Nossa Senhora era exatamente o oposto disso. Que para ela, o relacionamento dela com Deus era puramente nos termos dele. E então havia uma conformidade perfeita dela com os termos de Deus. Que qualquer coisa que Deus pedisse, ela dizia sim, e era um sim imediato. Não era, bem, deixe-me pensar sobre isso, na minha opinião, etc. Era nos termos de Deus. Faça-se em mim segundo a palavra de Deus, a vossa palavra. Mesmo na Sagrada Escritura, quando ela pergunta ao anjo, mas como isso vai acontecer, porque eu não conheço o homem? Ela não está dizendo que vai pensar sobre isso, ela está tentando entender como é que as coisas vão progredir nos termos de Deus. E uma vez que o anjo deixa claro para ela como é que Deus fará as coisas, ela diz sim, eu farei isso. E é por isso que ela é o antídoto real para o estado calamitoso em que a nossa religião se encontra hoje, por causa do modernismo. Porque subjacente a tudo o que acontece no modernismo, é necessário se dar conta de que o modernismo é uma heresia diabólica. Uma heresia pode ser diabólica em vários graus. Todas são em maior ou menor grau. De fato, até no ritual de exorcismo é dito que o demônio é o instigador das heresias, ou o doutor das heresias, o que pensa nelas e as ensina. Sempre que nós vemos uma grande heresia se propagando enormemente, tem sempre algo de diabólico aí, empurrando a coisa para frente e alimentando a coisa. Mas no caso do modernismo, temos uma heresia que procura fazer com que cada um de nós haja exatamente como Lúcifer agiu quando ele tomou sua decisão. Quando Deus lhe mostrou a missão para a qual ele foi criado, e ele fez a escolha de ter seu relacionamento em relação a Deus nos seus termos, ao invés de nos termos de Deus. E assim o demônio é aquele que constantemente fica incitando as pessoas a fazerem determinações sobre o que elas querem acreditar, o que elas vão acreditar, como elas vão se comportar, qual será o relacionamento delas com Deus nos termos delas, ao invés de serem nos termos de Deus. Praticamente todos nós temos algo disso. Se não tivéssemos algo disso, seria uma coisa verdadeiramente excepcional, fruto de uma graça muito grande de fidelidade a Deus que poucas pessoas têm. Nós vivemos, não tem jeito, nós vivemos todos mergulhados numa atmosfera modernista e nem nos damos conta disso. É necessário dizer isso para que nós nos corrijamos. Por exemplo, quando alguém fala, gente, eu acho que se a roupa for assim, se o vestido chegar até aqui, que não tem problema. Religião nos seus termos, não nos termos da religião revelada por Deus. Ou então, eu não vejo que teria algum problema que namorados fizessem isso ou aquilo, onde está o problema? Eu não vejo problema. Religião nos seus termos, não nos termos de Deus. A nossa moral não vem da nossa reflexão, ela é revelada por Deus. Ela não é intuída dentro de nós, ela chega pelo ouvido, a religião vem pelo ouvido, a fé vem pelo ouvido, diz São Paulo. É a refutação do modernismo. A fé vem pelo ouvido, não por uma experiência pessoal com Deus. Ou ainda, se o padre faz isso ou aquilo na liturgia, porque na hora ele achou que seria interessante, por quê? Qual haveria o problema nisso? Religião nos seus termos e não nos termos de Deus, e por aí vai. Todos nós sofremos as consequências práticas do modernismo sem nos darmos conta. Enquanto que Nossa Senhora era exatamente o inverso disso. E, portanto, assim como o modernismo é a heresia diabólica por excelência, bem, Nossa Senhora é então a destruidora do modernismo. Ela esmagará a cabeça dele. Ela é aquela que esmagará o modernismo no final, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Um dos sinais claros que você pode dizer que alguém é um modernista
É que os modernistas, né, os modernistas mais intelectuais, não as pessoas que estão tentando ser católicas, mas que têm algum modernismo no pensamento. Falamos dos modernistas mesmo, em sentido estrito, né? Dos modernistas verdadeiros que adotaram os princípios modernistas intelectualmente de uma maneira mesmo refletida, né? Eles têm um desgosto visceral por qualquer coisa que tenha a ver com devoção mariana. Padres que proíbem seus fiéis de fazer a consagração a Nossa Senhora. Padres que proíbem os fiéis ou criticam eles quando se reúnem para rezar o terço. Isso aqui é verdadeiramente demoníaco. Essa é uma das maneiras pelas quais é possível identificar os modernistas. E se eles fazem algo em relação a uma devoção à Nossa Senhora, é algo meramente pragmático. Eles o fazem de modo exterior. Não tem amor real por Nossa Senhora, não tem desejo de agradar Nossa Senhora, não há devoção. E o oposto é exatamente o caso também. Que aqueles que são firmemente dedicados a Nossa Senhora, ela lhes concederá a graça de lentamente ir limpando o pensamento deles. De ir tirando da inteligência de cada um de nós, se formos verdadeiramente devotos dela, todo o erro que possa ter entrado em nós e que nós talvez nem percebamos. Com a condição de que haja um trabalho humilde da nossa parte, de que trabalhemos na humildade. Ela lhes dará a graça de evitar o erro no pensamento, de evitar o erro de hoje, o erro que marca a nossa época. Agora, vocês me ouviram aqui dizer que o modernismo é uma heresia tão tóxica que sem uma graça especial, nós simplesmente acabaríamos caindo em erro, mesmo que a pessoa tivesse um vasto conhecimento teológico da doutrina católica. Isso aqui é verdade. Uma das principais maneiras de evitar se tornar um herege modernista, e esse é o primeiro indicador da necessidade da devoção mariana em nossos dias, é o fato de que você vê os teólogos que realmente são sólidos, que todos os padres que são sólidos, que realmente tentam fazer avançar o bem na igreja hoje, ao invés de derrubá-la. Os padres que verdadeiramente não são modernistas, uma das marcas sólidas de todos eles é que eles têm uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Isso aqui deve nos acender uma luz de que existe uma correspondência entre a fidelidade à fé católica e a devoção mariana, especialmente hoje em dia. Se você não tem uma devoção à Nossa Senhora ou não gosta de devoção à Nossa Senhora, as chances de você permanecer fora do erro são bem pequenas. As chances de cair no erro são bem grandes. Uma das primeiras coisas necessárias em relação à devoção mariana é reconhecer que eu não permanecerei fora do erro sem a ajuda de Nossa Senhora. Falei agora há pouco de Fátima, né? De que Nossa Senhora foi estabelecida por Nosso Senhor como um auxílio particular para os nossos tempos. E o fato de que houve um aumento no número crescente de aparições marianas, mas insistimos aqui nas aparições realmente reconhecidas de modo devido pela igreja. De que isso é um indicador de que Deus estava enviando Nossa Senhora para que seguíssemos especificamente a devoção a ela, mais do que nunca. Seguíssemos o conselho dela e tivéssemos uma devoção por ela, precisamente para sair dos problemas que experimentamos hoje. E foi precisamente porque nós não seguimos os conselhos de Nossa Senhora que nos encontramos nessa confusão hoje em dia. Nossa Senhora veio e disse: Deus quer que o Papa consagre a Rússia pelo nome, citando ela, ao meu imaculado coração. Isso aqui basicamente significa que Deus queria apenas uma oração de 5 minutos do Papa e dos bispos do mundo para Nossa Senhora, consagrando a Rússia, uma oração de 5 minutos a Nossa Senhora, consagrando a Rússia a Nossa Senhora, e isso teria mudado todo o rumo da história recente do nosso mundo. Nós não estaríamos vendo as coisas como elas estão se desenrolando hoje, agora, diante dos nossos olhos. Como a irmã Lúcia disse, Deus escolheu a Rússia para punir o mundo. E isso aqui não é bom. Nós não estaríamos vendo nada disso se os pedidos de Nossa Senhora tivessem sido atendidos. E à medida que as coisas se tornam mais difíceis com a igreja hoje em dia no mundo, à medida que as coisas se tornam mais complicadas, então será através das graças que Nossa Senhora tem, como medianeira de todas as graças, que nós conseguiremos nos manter fiéis à fé católica. Como medianeira de todas as graças, não há graça que ela não possa dar para alguém, se ela quiser assim.
Obviamente, a vontade dela está em perfeita união com a vontade de Deus. Ela não pode querer nada contrário à vontade de Deus. E ser fiel à fé católica é certamente vontade de Deus. Jesus Cristo disse, está no Evangelho de São Marcos, no final, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É vontade de Deus que nós permaneçamos fiéis à doutrina católica estrita. Mas essa é uma graça nos dias de hoje que só pode vir por meio de Nossa Senhora. Tão complexas as coisas estão hoje em dia. Porque as duas funções principais da graça são iluminar a inteligência e fortalecer a vontade. E o que isso significa, basicamente? Vejam, as pessoas estão simplesmente ficando estúpidas. Loucas mesmo. Vemos pessoas mutilando seu corpos para mudar de gênero. Para muitos isso aqui é um problema cultural, fruto de uma guerra cultural, deve ser combatido com a mais alta cultura. Caros fiéis, a verdade é que Deus retirou a graça dele das pessoas. Essa graça que ilumina a inteligência e que fortalece a vontade para o bem. As pessoas têm suas inteligências cegadas, especialmente em questões de religião. E isso é um sinal de que elas não estão recebendo as graças para ter adesão às verdades da fé. E este é um sinal de que Deus simplesmente não está dando esta graça, a não ser para poucas pessoas, se considerados o conjunto do mundo. E esse é um indicador de que uma das necessidades de ter devoção a Nossa Senhora e de estar sob a tutela dela é de precisamente, como eu disse, para evitar o erro. Para que também sejamos capazes de navegar na situação do mundo de hoje. Um dos efeitos de ter a graça santificante são os dons do Espírito Santo. E assim, então, Nossa Senhora, dando a graça para as pessoas, pode realmente também dar esses dons e aumentá-los em cada um de nós. Ela pode realmente ajudar uma pessoa a ter o dom de conselho. Esse dom do Espírito Santo que aperfeiçoa a virtude da prudência, que nos faz usar nossa inteligência de maneira correta. Especialmente hoje, porque as coisas são muito complicadas hoje. Para saber quando fazer certas coisas e quando não fazer certas coisas. Não apenas em relação às autoridades civis, mas também mesmo em relação às autoridades eclesiásticas. E então realmente precisamos de Nossa Senhora para termos luz na confusão de hoje em dia. Nossa Senhora mostrou na sua aparição, por assim dizer, como Nossa Senhora Aparecida, ao ser pescada, né, com o milagre dos peixes, da pesca milagrosa que veio depois, que todas as graças vêm por meio dela. Antes de Nossa Senhora, nenhum peixe. Depois de Nossa Senhora, peixes em abundância. É por ela que nos vêm todas as graças. E no meio da confusão generalizada de hoje em dia, mas quão necessárias são essas graças? Isso obviamente virá através da graça, que é através de Nossa Senhora. Então ter uma sólida e verdadeira devoção a ela é necessário para nós. Eu não consigo ver como as pessoas podem navegar na situação atual do mundo e na igreja sem o dom do conselho, sem o dom de entendimento. O dom de entendimento também nos dá uma compreensão intuitiva das coisas da fé, um certo faro. A pessoa fala, isso aqui está estranho. Isso aqui não parece vir da revelação de Jesus Cristo. Ela irá perguntar para o padre depois. Um padre fiel a Nossa Senhora. Mas o dom de entendimento dá um certo faro para a pessoa ter uma certa intuição de que essas coisas vêm de Deus ou não, são verdade revelada ou não. E o dom de ciência também, que trata das coisas da fé, mas relacionadas às criaturas. E assim podemos passar pela confusão do dia a dia no mundo de hoje, sem nos machucarmos em relação à fé, sem nos desviarmos de Deus. Nossa Senhora pode nos dar um aumento desses dons para que possamos realmente entender o que é que está acontecendo hoje na igreja, o que é que está acontecendo hoje no mundo, para ser capazes de ver essas coisas com clareza e também para entender as coisas que pertencem a Deus por meio de sabedoria. A questão é que uma devoção a ela é fundamental e necessária para navegar hoje no mundo em que estamos. É possível para alguém não acabar em erro e navegar nas circunstâncias de hoje sem uma forte devoção a Nossa Senhora? Bem,
Em princípio, sim, Deus pode conceder suas graças às pessoas como Ele quiser. Mas Ele não costuma sair do padrão estabelecido por Ele. E, de fato, é extraordinariamente raro vermos pessoas que não têm uma devoção à Santíssima Virgem e que realmente navegam bem no mundo de hoje. De fato, quase todas essas pessoas acabam em erro, ou todas elas acabam tentando conformar a religião a si mesmas. E então, se queremos sobreviver, mas no sentido de termos vida de verdade, vida sobrenatural em nossas almas em abundância, como Jesus Cristo prometeu, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, a vida da graça na alma. Temos que realmente ter certeza de que temos uma forte devoção à Nossa Senhora. Existe a consagração conforme o método de São Luís de Montfort. Ele diz que esse é um caminho mais suave e mais fácil de santidade. Isso não quer dizer que você não irá sofrer, mas que você terá seu caminho suavizado. Suavizado de duas maneiras. Uma é que as pessoas que têm uma forte devoção à Nossa Senhora, quando sofrem, recebem dela graças, luzes, um fortalecimento da vontade, por consideração a essa consagração, que suavizará esses sofrimentos. Serão menos onerosos ou menos dolorosos realmente lidar com essas coisas que podem entristecer ou causar dano ou raiva em nós, etc. Mas também significa que Nossa Senhora suaviza o caminho, dando graças ao longo da vida para que nós que nos consagramos inteiramente a ela, nós possamos continuar a avançar na santidade, conformando-nos à religião objetiva e não tentando fazer a religião se conformar a nós. Dado quão complexas e turvas são as coisas hoje em dia, eu simplesmente não vejo como seja possível para as pessoas realmente avançarem na santidade sem essa consagração à Nossa Senhora, ou sem pelo menos uma devoção muito, muito forte à Nossa Senhora. Em toda a nossa vida espiritual, sermos preservados na verdadeira fé, na nossa capacidade de avançar na santidade, permanecer em estado de graça, tudo isso depende dela. E é por isso que a devoção a ela é tão fundamental. Simplesmente não é possível para nós permanecermos no estado de graça por um longo período de tempo sem a ajuda dela. Isso significa que da nossa parte, se nós reconhecemos isso, então devemos realmente nos submeter inteira e totalmente a ela, para que a graça de Deus possa fluir através dela para nós, para que possamos avançar em nossa vida espiritual e nos tornarmos santos. Igualmente, para que em nosso país nós sejamos poupados dos erros modernos, nos lugares em que esses erros ainda não entraram. Ou que os lugares em que esses erros entraram, que esses lugares sejam sanados, que o nosso povo retorne para Deus verdadeiramente, não numa religião conforme cada um acha que ela deve ser, mas conforme a verdadeira fé de Jesus Cristo, conforme o verdadeiro credo católico. Permaneçamos nessa devoção à Nossa Senhora, uma verdadeira devoção, alimentemos essa devoção, façamos dessa devoção a segurança da nossa salvação. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e pelo nosso país. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.